Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estamos juntos mais uma vez para meditarmos acerca da Palavra de Deus. Você já enfrentou algum momento assim da sua vida em que o que você mais precisava era de uma palavra de consolo, de conforto? Alguém que batesse no seu ombro, que dissesse que iria ficar tudo bem? Há alguns anos eu passei uma situação assim, né? Eu, no meu trabalho, né, eu digitei um nome errado. E quando eu percebi aquilo, eu fiquei muito angustiada, né? Aquele fato em si poderia trazer prejuízos, né, a outras pessoas. E eu fiquei muito angustiada, né, porque eu precisava resolver. Mas a minha chefe, né, imediata, que poderia assinar aquela correção, ela estava de férias, e a substituta, eu estava trabalhando com ela pela primeira vez. Né? E eu conversei, né, com algumas pessoas, e uma pessoa me disse assim, que todo mundo erra, que o importante é tentar corrigir, e que tudo ia dar certo, que eu iria ver, que tudo aquilo iria se resolver. E de fato foi assim. Mas aquelas palavras de que tudo ia dar certo, de que tudo ia se resolver, aquilo aqueceu meu coração. E eu fiz o documento, conversei com quem poderia assinar, encaminhei para os lugares corretos e se resolveu. Mas a palavra, fique tranquila, vai dar certo, foi tão importante naquele momento para mim. E às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa de palavras que aqueçam o nosso coração, que nos dê condição de continuar, mesmo que a situação não mude naquele momento, que você continue em frente, que você continue seguindo. Eu gostaria de ler com vocês, nesta noite, a oração de um homem que viveu esse momento de muita angústia, de muita aflição, mas que recebe também uma palavra, que nessa palavra ele descansa, ele confia, ele segue adiante. Acompanha comigo, nós vamos fazer nesta noite a leitura da oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, que nos diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi a palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios,
Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do teu relâmpago, da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se alegram para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas já malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu li todo o capítulo 3 do livro de Abacuque. O profeta Abacuque era um homem que estava sofrendo, né? Era um homem que tinha angústias, que tinha dores. E se você fizer a leitura, são apenas 3 capítulos desse livro, se você fizer a leitura do livro, você vai ver que ele se angustiava ali porque o povo, né, a situação espiritual do povo não era boa. Ele via angústia, ele via violência, ele via iniquidade, ele via opressão. Capítulo 1, verso 4, ele vai dizer: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Havia uma falta de justiça generalizada ali entre o seu povo, e ele fica angustiado, ele fica confuso. Por que isso está acontecendo, né? Por que essas coisas acontecem aí no meio do povo, do meu povo? Será que Deus não está vendo essas coisas? Será que Ele está indiferente aí ao que está acontecendo no meio do povo? Essa é a primeira angústia, né? Esse é o primeiro ponto em que ele fica angustiado, que ele fica inquieto, que ele fica perplexo. Mas o segundo, a outra angústia que ele sofre, é quando Deus fala com ele e diz o que vai fazer. O Senhor vai dizer que vai levantar uma nação, que vai levantar os caldeus, uma nação violenta. Para julgar o povo de Deus. E aí Abacuque ele fica muito angustiado. Que tipo de trabalho, de trabalhar de Deus é esse? Como é que o povo vai ser curado? Que remédio é esse que Deus está trazendo, né? Então ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar perplexo. O povo de Deus está vivendo momentos difíceis, que estão torcendo a justiça, que não estão voltando os olhos para Deus. Deus diz que vai levantar os babilônios para julgar o seu povo. E aí o profeta, ele fica angustiado, perplexo diante daquilo que está para acontecer. Mas aquilo que Deus diz, né? Aquilo que Deus fala ao profeta, no capítulo
2, verso 4, ele vai dizer: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque vê o que está acontecendo, ouve o que Deus tem para dizer, fica impressionado com aquilo, fica angustiado com aquilo que ouve. Mas ele toma uma resolução, ele toma uma firme resolução. E o justo precisa viver pela fé. Há um caminho está sendo apresentado neste momento, eu não estou conseguindo entender muito bem, mas eu estou sendo chamado a crer e a confiar e a permanecer nisso. E aí, o final desse livro, né, do livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, é essa oração em que Abacuque ele vai expressar a confiança dele em Deus. Ele expressa isso de uma forma poética, de uma forma bela, mas ele faz uma promessa. Ele vai aí dizer da confiança que ele tem em Deus. E ele faz uma promessa ao Senhor, que mesmo que os tempos sejam difíceis de compreender, difíceis de ver, de viver, ele vai permanecer louvando a Deus nesse tempo. Ele vai começar no capítulo 3, né? Ele faz uma invocação ao Senhor. Ele vai dizer que nesse momento que ele ouve a voz do Senhor, a voz de Deus, ele treme diante dela, né? Ouvi, Senhor, a tua voz e tremi. Né? Ele diz que ele tremeu diante daquilo que ele ouve, daquilo que o Senhor está falando. Mas aí ele diz: Senhor, olha, é a tua voz, é a tua palavra. Eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor que o Senhor haja. Olha, Senhor, aviva a tua obra. Faz com que ela se torne conhecida no meio dos anos. Faça que isso que o Senhor está dizendo seja real, seja vivo, seja concreto. Ele vai dizer, ele vai colocar essa intervenção de Deus, porque Deus vai intervir, Deus virá para intervir. Então ele vai colocar isso em um lugar, essa intervenção ele tem um lugar específico, ela começa em um lugar específico, ela tem um desenrolar num lugar específico. Ele vai dizer, olha, Deus veio de Temã. Esse Temã aí era neto, né, de Esaú, né, representando ali a terra de Edom. Ele vai dizer, olha, Deus veio de Temã. E a vinda do Senhor é algo glorioso. Há um resplendor, há luz, há raios brilhantes. Deus está vindo. E isso é algo tremendo. Isso é algo belo.
Abacuque vai dizer que Deus estava vindo. E com essa vinda do Senhor, os seus inimigos seriam tocados. O Senhor, ele começa a vir, e aí o texto vai dizer que ele vai medir a terra, que ele separa as nações, que ele abate os outeiros. Ele vai descrever aí um julgamento de Deus sobre a terra. Ele vai mostrar aí a conquista que o Senhor está fazendo. E ele continua nessa visão, nessa oração, né, descrevendo, né, essa vinda, essa intervenção de Deus. E aí ele vai mostrar que Deus vem aí como um guerreiro invencível, com um grande poder e que está passeando pela terra. Você vê aí isso dos versos 8 ao 11, não é? Um guerreiro invencível. Dos versos 12 ao 15, Abacuque vai mostrar que esse Senhor, esse guerreiro invencível, esse Senhor da natureza, esse que tem o poder, todo o poder, ele está marchando, e ele está marchando para libertar o seu povo e julgar os pecadores. É aquele que estaria trilhando, é aquele que calcaria os pés dos inimigos de Deus. É aquele que estaria ferindo, né, a cabeça dos governantes, daqueles que estavam aí a aprisionar o seu povo. E depois que ele vê isso, não é? Depois que ele vê, que ele ouve o que Deus tem para dizer, que ele reconhece que o povo está andando por um caminho errado, mas que Deus irá levantar uma nação, mas Deus não irá permitir que essa nação esteja a subjugar o seu povo. O tempo determinado para isso, o Senhor já tem. Aí ele vai declarar, é o texto que a gente mais conhece. Aí ele vai declarar a sua fé, a certeza de que tudo vai ficar bem. Ainda que nesse momento, no momento agora, as coisas não estejam assim. Ele sabe que há aquelas coisas que podem acontecer, mas ele escolhe confiar e nessa palavra descansar. Ele teve aí uma revelação tremenda, e essa revelação, ela trouxe efeitos sobre ele, sobre a sua vida. O Senhor respondeu às suas perguntas, ele teve o seu ventre comovido com aquilo que ele está vendo, ele viu que os seus lábios tremeram, ele sentiu a podridão dentro dele. Ele sabia de como seria aquele dia de angústia, mas ele escolhe descansar. Ele escolhe confiar. Ele tinha certeza de que o Senhor era fiel. O Deus que havia dito, havia falado da intervenção, ele faria. Ele visitaria o seu povo, ele visitaria as nações opressoras. Então ele escolhe dizer: olha, ainda que uma calamidade esteja para ocorrer, eu escolho permanecer crendo no Senhor. A figueira poderia não florescer,
A videira poderia não dar o seu fruto, a oliveira poderia decepcionar, os campos poderiam não produzir mais mantimentos, as ovelhas da malhada poderiam ser roubadas, os currais poderiam ficar sem gado. Não importa. O que vai acontecer, eu vou escolher permanecer crendo. Ele escolhe exercitar a sua fé e viver pela fé. Ele vai dizer que a dependência dele é total, é irrestrita no Senhor. Ele vai dizer, olha, as estações, elas podem faltar. A provisão pode faltar. Mas eu vou escolher, eu vou fazer uma escolha e uma escolha de fé, de confiar no Senhor e me alegrar no Senhor. Mesmo que eu não veja neste momento o socorro chegando. Eu vou apenas descansar nisso que o Senhor está me dizendo. E vou escolher viver por esta fé. E viver de que forma? Alegre. Eu vou escolher fazer isso porque o Senhor é a minha força. Eu sei o que está para ocorrer. Eu sei o que vai acontecer. Mas eu escolho confiar no Senhor. Olha, nós podemos até ficar angustiados pelos sofrimentos deste tempo presente. É possível que muitas vezes você olhe e veja a injustiça, a violência, a falta de solidariedade. Às vezes você vê muita opressão ocorrendo. Às vezes essas visões que nós temos querem muitas vezes nos levar ao desespero. O que você estava esperando? Você esperava a primavera chegar com belas flores? O que veio para você foi um inverno rigoroso? O que você esperava era provisão? A provisão faltou? Deus não está imune a essas coisas. Deus não está com os braços encolhidos, com os ouvidos fechados ao que está acontecendo com você, na sua vida, na sua nação. Mas você não pode deixar que o desespero tome conta de você. Você precisa fazer uma escolha, e uma escolha de fé e pela fé. Você precisa crer no Deus que promete e cumpre, que é fiel para cumprir. Você precisa escolher viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E como a gente lê no Novo Testamento, e se ele recuar, a minha alma não vai ter prazer nele. Que o Senhor tenha prazer na sua vida e que o seu prazer seja o Senhor. Que a sua força seja Ele, não as circunstâncias, não as coisas estando ocorrendo bem, acontecendo como você gostaria. Mas diga que a sua alegria é o Senhor, então você vai se alegrar nele.
A sua força é o Senhor. Diga isso para Deus nessa hora. Diga que Ele é. Ele é Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Deus, olhar os campos sem nada, os currais vazios, isso não traz alegria para a minha vida. Mas eu vou olhar para o Senhor e no Senhor eu vou me alegrar, eu vou regozijar e eu vou esperar, porque a minha salvação, ela não está nessas coisas, não está naquilo que eu vejo, nem naquilo que eu tenho. A minha alegria está no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Alegre-se no Deus que é a sua salvação. A salvação vem dele. Espere nele e permaneça fiel. Que o Senhor te abençoe. Guarde a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.